Olá, bem-vindo aqui a mais este vídeo, tá? Estamos falando de lei e graça, é o assunto da nossa série de estudos, tá? Se você ainda não assistiu os estudos anteriores, eu sugiro que você dê uma olhadinha nos vídeos anteriores, onde estamos tratando desse mesmo assunto, porém com versos diferentes, ok? Se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações, tá? Para você entender esse assunto que é muito importante para a nossa salvação, ok? Qualquer dúvida, coloque aí embaixo aí, tá? A sua dúvida aí no nos comentários embaixo do vídeo que você está tendo a dúvida, ok? E vamos estar aí esclarecendo as suas dúvidas dentro da Bíblia, tá? Todas as explicações que nós estamos dando aqui para este assunto é em cima dos versos bíblicos, tá? Nós não estamos dando explicações baseado no achismo, baseado no que eu acho que tem que ser, no que eu acredito, na forma que eu penso que tem que ser, não. Aqui nós estamos abrindo a Bíblia, né, pegando o verso bíblico e oferecendo para você explicação em cima do verso bíblico, ok? Muito bem, então vamos lá. Estamos aqui em Romanos, o tema desse vídeo de hoje vai ser praticamente sobre graça, tá? Vamos abordar um pouquinho de lei, mas é mais sobre graça, tá? Vamos lá para Romanos 11 e verso 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então vamos lá, entendendo aqui esse verso do apóstolo Paulo. Mas se é por graça, já não é pelas obras, tá? Eu vou citar aqui um exemplo parecido com o exemplo que eu dei, tá? Anteriormente em um outro vídeo falando de um bilionário, tá? Eu falei que esse bilionário tinha muito dinheiro e estava ali numa cadeira elétrica para ser morto, tá? Assista o vídeo anterior para você ver essa história aí desse bilionário. Eu vou pegar um exemplo igual a esse, praticamente a mesma coisa, porém vou utilizar uma forma diferente para você entender, tá? Suponhamos que, né, você more em um país onde a pena de morte, né, a pessoa sentenciada, condenada ali, vai para a pena de morte, e a pena de morte é o fuzilamento. A pessoa vai ser morta, né, fuzilada ali. Tem país que é assim, né? Coloca lá um paredão, os condenados, e aí, né, vários soldados atiram, né? Alguns soldados têm balas de verdade, outros não. Ninguém sabe quem é que está com a bala verdadeira ou não, entendeu? E o condenado é morto. Morto por que esse condenado é morto? Todo país tem lá, né, o seu código penal. Então, esse condenado, para ele ser fuzilado, ali, condenado, ele precisou transgredir o código penal, a lei do país. Entendeu? Ok. Transgrediu a lei. Tá? Então, o que é que a lei do país diz? Que ele tem que morrer. Transgrediu, tem que morrer. Tá? Mas essa pessoa que está ali no paredão, suponhamos que o irmão mais velho dele, né, resolve morrer no lugar dele. E o país, a lei permite isso. Suponhamos que no país a lei permita que o irmão mais velho morra em lugar do mais novo, né? Em lugar do mais novo. Então, esse irmão mais velho vai lá e fala para o irmão mais novo: olha, irmão, eu vou morrer aí no seu lugar, né? Eu vou ser fuzilado aí no seu lugar. Sai desse lugar aí, tá? E eu vou ser fuzilado no seu lugar. Eu vou ser morto no seu lugar, tá? Essa ação do irmão mais velho, tá? Essa ação, essa bondade do irmão mais velho, né? Isso é chamado de graça.
o irmão mais velho resolveu, tá, ser um substituto. Substituir o irmão mais novo. Tá? Porque a lei do país condenava que o irmão mais novo tinha que morrer. Tinha que morrer. Era necessário pagar o preço, a condenação da lei. Era necessário, né? Caso contrário, tinha que revogar a lei do país, né? Se esse irmão mais novo que transgrediu a lei ali, o Código Penal, estava no paredão para ser fuzilado. Se o país, se ele não morresse, era necessário o quê? Era necessário quebrar a lei lá, desmanchar a lei, desfazer. O Congresso reunir, olha, essa lei de pena de morte não vai mais existir aqui em nosso país. Era necessário, né? É necessário. Porém, para que a lei do país não fosse abrogada, não fosse anulada, era necessário a morte. Então, o ato do irmão mais velho chegar e falar para o mais novo, olha, eu vou ser o seu substituto. Eu vou morrer no seu lugar. Então, isso é que nós chamamos de graça, a bondade desse irmão mais velho, a misericórdia desse irmão mais velho em substituir, tá? O irmão mais novo está lá, sentenciado no paredão para ser fuzilado. Agora, ó, já não é pelas obras. Será que esse irmão mais novo poderia fazer alguma coisa para não estar naquele paredão? Será que alguma coisa que ele fizesse ia retirar ele do paredão? Vamos lá, primeiro exemplo. Se o irmão mais novo que está para ser fuzilado ali, se ele se arrependesse profundamente, ele ia deixar de ser fuzilado ali? Não. A lei do país dizia que, independente da condição dele, se ele se arrependesse, né, se ele chorasse, né, se ele sentisse tristeza, se ele pegasse todos os bens dele e desse para os pobres, obras nenhuma dele, nenhuma obra, tiraria ele daquele paredão. Nenhuma obra. Né? É por graça. A única coisa que tiraria ele daquele paredão seria um substituto. Só um substituto. Né? As obras dele não adiantaria nada. Ele já estava sentenciado à morte de acordo com a lei do país. Né? Mas se é por graça, já não é pelas obras. Então, nenhuma obra que ele fizesse não ia adiantar nada. Tá? Não ia adiantar mais. Porque ele já estava condenado. Ele só sairia daquela condição de condenado se houvesse um substituto. Né? De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. O que Paulo quer dizer aqui é, né? As obras não seria suficiente para pagar o preço. Resumindo, as obras não são suficientes para pagar o preço de um condenado. De um condenado à morte. Né? O tempo que ele vivesse ali, ele poderia fazer tudo que é de bom. Mas não é. Mas não pagaria o preço. Tá? Só pagaria o preço se houvesse um substituto. Pela graça. Então, a nossa salvação, ela é 100% pela graça. 100% pela graça. Tá? Salvação da raça humana é 100% pela graça. Agora vamos continuar nesse exemplo. Suponhamos que o irmão mais velho substituiu, foi um substituto. Morreu no lugar do irmão mais novo. E o irmão mais novo diz, ufa, estou livre. Mas olha a consciência. Puxa vida, meu irmão pagou o preço. Tá? Ele começa a amar profundamente esse irmão que pagou o preço. Agora, por amor a esse irmão que pagou o preço por ele, o que é que ele vai fazer agora? Ele vai se tornar um obediente. Você acha que ele vai continuar transgredindo o Código Penal
para que apareça uma outra pessoa para morrer por ele novamente, um outro substituto? Me fala. Será que aquele que é livre, que é salvo pela graça, vai continuar transgredindo a lei? Não vai, não pode. Né? É um tema, é um assunto fácil de entender. Fácil de entender. A raça humana transgrediu, caiu. O filho mais velho, substituto, Jesus, substituiu, morreu em nosso lugar. Né? Agora, porque Jesus morreu em nosso lugar, nós vamos continuar sendo transgressor? Não tem como, né? Não é isso que a Bíblia prega. Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha só que situação! É o questionamento que Paulo faz. O que é pecado? É transgressão da lei. Né? Você vai continuar no pecado para que a graça abunde? No exemplo que nós damos aqui, do irmão mais novo que transgrediu aí a lei, o Código Penal, será que agora que ele foi salvo pelo substituto, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas que levou ele à condenação? É o que Paulo está perguntando aqui. Porque você tem um substituto que morreu no seu lugar, você vai continuar transgredindo, desobediente? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E infelizmente, meus queridos, essa é a pregação de muitos pastores evangélicos por aí. Tá? Não estudam a Bíblia em oração. Não permite que o Espírito Santo molde a vida dele. E estão levando centenas e milhares de pessoas para o inferno com a pregação errada. Trazendo para a igreja uma graça sem sentido. Uma graça sem obediência. Mesmo Paulo em Romanos 6, verso 1, deixando bem claro, né, questionando isso. Será que vamos permanecer no pecado ou vamos permanecer transgredindo a lei? Aproveitando aí da bondade, da graça de Cristo, para que a graça abunde? Romanos 5, verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Qual é o papel da lei? Qual é a função da lei? Qual é o objetivo da lei? A lei não salva. A salvação é 100% pela graça. Mas a lei mostra o pecado. A lei mostra. Quando você começa a pregar o evangelho para uma pessoa que não conhece nada de Bíblia, nada da palavra de Deus, e você começa a falar de alguns assuntos importantes, essa pessoa começa assim a ficar pasma, a questionar. Puxa vida, eu não sabia disso, isso é pecado? Aí você fala, é pecado. Então veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Clareou na mente dele, olha, puxa vida, aquilo que eu achava que não era pecado, é pecado, a ofensa, aquilo é pecado. Mas isso aqui também é pecado? É pecado. Aquilo lá também é pecado, porque a lei clareou. Entendeu? A lei clareou. Mas não precisa ele se preocupar, é só se arrepender. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. É a mensagem que você tem para ele. Olha, a lei condena esse pecado seu, condena esse, condena esse, condena esse, condena aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele lá. A lei condena todos esses pecados que você faz. Né? Então, quando ele olhou para a lei, parece que a ofensa dele abundou. Ele se tornou o maior pecador da face da terra. Puxa vida, quanto pecado que eu não sabia que era pecado. Mas você fala para ele, olha, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. E agora esse pecador arrependido, olha só a palavra, pecador arrependido. Não é porque a graça superabundou que ele vai continuar na prática do pecado.
O que é pecado pela palavra de Deus? O pecado é transgressão da lei. O que a lei fala? Honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não cobiçarás. Lembra-te do dia de sábado para santificar, né? Não terás outros deuses diante de mim. É o que fala a lei, tá? Até então ele não sabia que tudo isso era pecado, mas agora ele sabe. Agora ele vai continuar transgredindo? É o que Paulo pergunta atrás. Vai continuar na prática do pecado para que a graça abunde? Né? Romanos 3 e 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Justificados. O que é justificado? Já falamos sobre isso, tá? Mas vamos dar aqui vamos repetir novamente aqui. Justificado. Para você estar em pé diante de Deus, você precisa ser justo. Só que o profeta Isaías disse, já repetimos várias vezes isso aqui, diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Então nós não temos justiça própria. Para a salvação, não. A sua justiça aqui na terra, ela vai servir para quê? Para você ser um bom cidadão, cidadão de bem, você vai evitar muitos problemas. Se você não rouba, você não vai ter problema porque não rouba. Se você não anda cobiçando a mulher dos outros, você também não vai ter problema, porque você não está cobiçando. Se você não desonra pai e mãe, também não vai ter problema, porque está cumprindo o mandamento. Né? Então, esses princípios são princípios para te dar o quê? Né? Uma qualidade de vida aqui na Terra. Uma vida tranquila, moralmente falando. Mas tudo de bom que você faça aqui na Terra, ajudar os pobres, guardar os mandamentos, ser uma pessoa boa, isso não o torna justo diante de Deus. Isto não te torna justo diante de Deus. O que te torna justo diante de Deus é você aceitar Jesus como seu Salvador e a justiça de Cristo é imputada em você. Então, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Quando a Bíblia diz justificados pela sua graça, isso significa que você está em pé diante de Deus pela fé. Você creu que você seria justificado pela graça, que a justiça de Cristo seria imputada em você. Aí quando você se ajoelha e fala, Pai, tem misericórdia de mim, compadece da minha vida, eu sou um pecador, sou miserável, eu preciso da tua ajuda, da tua misericórdia. Eu clamo ao Senhor em nome de Jesus. Naquela hora, pela fé, né, Jesus apresenta suas mãos cravadas para o Pai e fala, Pai, atende a oração do meu filho, da minha filha. E a justiça de Cristo, Deus, ele não vê você, ele vê Jesus em você. Ele vê Jesus em você. Então, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Entendeu o verso? Então você é justificado pela graça, né, por causa de Cristo Jesus. Não porque você faz coisas boas. Você ajuda todo mundo aí no seu bairro, você não transgride nenhum mandamento, você faz tudo de bom, você é uma pessoa boa. Não. Isso, né, se você faz isso sem Jesus, isso é como um trapo de imundícia. Né? A nossa justiça, ela vem de Jesus, pela graça, gratuitamente. Tá? É de graça. Romanos 6 e 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Olha que pergunta. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. O que é estar debaixo da lei? Quem está debaixo da lei, meu querido, é aquele que transgride a lei. Por exemplo, aqui no Brasil, né, quem é que vai para a cadeia? Vai para a cadeia quem mata, quem rouba, né, quem transgride a lei do país está preso, ele está debaixo da lei. Está preso, debaixo da lei. Está preso. Ok? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei. Então, você que não está debaixo da lei, é um crente. Você vai pecar? De modo nenhum. Aqueles que estão debaixo da lei estão condenados pela lei. Estão condenados.
Mas você não, você vive debaixo da graça. Tá? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Ou Paulo quer dizer, porque você é salvo pela graça, agora você pode fazer tudo o que é de errado? Porque você é salvo pela graça, você pode desonrar seu pai? Você pode matar? Você pode roubar? Você pode cobiçar? Você pode transgredir o sábado? Você pode fazer imagem de escultura e adorar ela como um Deus? Porque você é salvo pela graça, você pode fazer tudo isso agora? De modo nenhum. Ele dá a resposta. De modo nenhum. Não é porque você é salvo pela graça que você agora vai continuar no pecado. Não. Não é assim que funciona. O verso é claro. Ok? Muito bem. Romanos 5:15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, que um foi esse? Adão, nossos primeiros pais. Pela ofensa de um morreram muitos. Qual foi o mandamento que eles transgrediram? O 5º mandamento, desonrou a Deus. Honra teu pai. Desonrou o pai. Então, por quê? Pela ofensa de um morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, a transgressão da lei trouxe a morte. Mas o sacrifício de Jesus trouxe a vida. O sacrifício de Jesus trouxe a vida. Esse verso aqui está fácil para entender, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tá? Você não é um transgressor da lei. O pecado não tem domínio sobre você. Por quê? Você não está debaixo da lei. Quem é que está debaixo da lei? É o condenado, meu querido. Quem está na cadeia. Ele transgrediu a lei, então ele está debaixo da lei. Quem está debaixo da lei é o transgressor da lei. Se você não obedece à lei está te condenando. Você está debaixo da lei. Tá? Aquele que está debaixo da graça, ele não é transgressor da lei, dos mandamentos de Deus. Tá? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Se você está debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre você. Você não está transgredindo a lei. Você honra pai, honra mãe, não adultera, não furta, não cobiça, guarda o sábado, né? E todos os 10 mandamentos. Dá uma lidinha nos 10 mandamentos, ok? Para você entender isso aí. Muito bem. Nós concluímos aqui o último texto dessa lição, que é o estudo número 5. E é bem provável que você deve ter alguma dúvida. Se tiver, coloque aí a sua dúvida debaixo desse vídeo e a gente vai estar aí gravando outros vídeos para esclarecer, tá? Esclarecer, tirar as suas dúvidas, tá? A gente vai estar aí ajudando você nessa caminhada rumo à eternidade, tá? Qual o conselho que eu te dou? Se você está numa igreja, tá? A igreja é a porta do céu ali, ó, que tem que te levar para o céu. Se você está numa igreja que está pregando contra isso, está pregando isso de uma forma errada, essa igreja que você está não é a porta do céu, é a porta do inferno. Então saia desse lugar, tá? Saia desse lugar e procure uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e vai te levar para a eternidade. Uma igreja que prega a graça da forma que a Bíblia prega, tá? A graça e a obediência andam juntos, né? A graça e a obediência andam de mãos dadas. Nós somos salvos pela graça, mas seremos julgados pela lei. É assim que diz a palavra de Deus, né? Somos salvos pela graça, mas seremos julgados pela lei. Ok? Qualquer dúvida, manda uma mensagem para a gente aí, tá? E a gente vai estar aqui para tirar as suas dúvidas. Estou orando por você, que Deus te abençoe nessa caminhada rumo à eternidade.